nome de Jesus. E a igreja diz: Deus de poder e glória, nessa noite eu oro apresentando, Senhor, este varão valoroso que estará trazendo a palavra do Senhor. Pai, cobre ele, meu Deus, com a tua graça, que ele possa ser nesta noite o teu instrumento, Senhor. Pai, enquanto aqui ele está, eu peço a ti que o Senhor cuida, meu Deus, da parentela, da casa, da família e dos projetos na qual ele tem colocado nas tuas mãos. Meu Deus, que o Senhor possa ser hoje, meu Pai, canal de bênçãos na vida dele, para que ele possa abençoar a vida de outras pessoas através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Pai do Senhor, igreja. Pensei que ela ia dizer assim, dos projetos a qual eu faço parte, né? Abençoe. Hoje sempre amém. Que Deus abençoe, viu, pastor? Obrigado pela oração. Deus abençoe a igreja também. Sou grato a Deus pela rica oportunidade. Reforço o pedido de oração que ela fez, né? Ontem aqui no culto dos jovens nós recebemos a notícia que a tia dela, por parte da família do pai, né, faleceu em Patrocínio. Foram buscar para Uberlândia, onde vão sepultar o jazigo da família. E hoje ela, o irmão e a mãe estarão indo após o culto para Uberlândia. E eu e o Gordinho nós vamos ficar em casa, né? Aí a gente preferiu dar preferência aí para os parentes, né, irmãos? Então, ficaremos aqui na intercessão. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Hoje eu estava falando algo para a dona Helena. Já tem meses que eu e a Nayane chama ela para poder ir visitar em Uberlândia a família. E ela sempre resistindo. Aí agora vai ter que ir, nem que não queira, né, irmãos? Aí eu pergunto para vocês, você está esperando o quê? Para ver o pai, a mãe, os primos, os tios, os irmãos? Está esperando o quê para fazer aquele almoço da família? Aí você acha que tem tempo. Nós já estávamos aqui orando pelo tio dela, né, o Ditim, né, o seu Tavares, que mora lá do lado, está adoecido. E a velhinha estava boazinha lá. Tanto que viajou de Uberlândia para Patrocínio para ver o namorado. É pouco, irmão. Aí o namorado chegou em casa e encontrou morta. Então, às vezes a gente pensa assim, não tem tempo, está todo mundo com saúde, né? Uma hora a gente vê aí. E essa hora pode não chegar. Segunda epístola de Timóteo, capítulo 4. Leremos a parte A do versículo 10. Rapaz, é só eu pegar esse microfone aqui, que ele abaixa, ele aumenta. Estava o culto todinho subindo, descendo. Vocês têm raiva de mim? Fala para mim. Declaro que tu tens contra mim. Deus abençoe, viu, Renato? Em nome de Jesus. É para melhorar a voz, né, do pregador. Amém. Obrigado. Capítulo 4, versículo 10. Parte A do versículo. Hoje eu tenho um tema para essa mensagem. Por que as pessoas desistem daquilo que Deus tem para a vida delas? Repita comigo, por que as pessoas desistem daquilo que Deus tem para a vida delas? Acho que está dando bem eco. Porque Demas me desamparou, amando o presente século. Porque Demas me desamparou, amando o presente século. Podem vos assentar em nome de Jesus. Aleluia. Ajuda aí, Eduardo. Quando nós lemos a segunda epístola de Timóteo, nós temos na mão um documento muito importante. É o último registro de Paulo, escrito ainda em vida. É os últimos fôlegos de vida do maior missionário após Cristo Jesus, que já pisou a face da terra. Um homem dedicado ao Evangelho, que não temia as autoridades
nem gregas, nem romanas, nem tampouco as autoridades de Jerusalém, da qual um dia ele fez parte e até ajudou a perseguir a igreja e aos irmãos. Mas em Atos do capítulo 9, nós vemos que Paulo ele tem um encontro com aquele que quando a gente se encontra, a nossa vida nunca mais é a mesma. Paulo se encontrou com Jesus Cristo de Nazaré ressuscitado. E a vida dele foi transformada de uma forma que até o seu nome era agora pronunciado diferente. Não é que o nome mudou, mas recebeu uma nova pronúncia. Pararam de pronunciar como Saulo e passaram a pronunciar como Paulo. Essa transformação, ela gerou dúvidas em Pedro, em Tiago, em João, que eram os pastores da igreja de Jerusalém. Muitos irmãos tinham receio, medo de se aproximar do apóstolo Paulo. Mas Paulo, após ter se encontrado com Jesus, ele começa a estudar a Bíblia Sagrada, os Escritos, e começa a ter experiências com Jesus espirituais. Uma certa feita, escrevendo, ele disse que conheceu um homem que, se num corpo, ele não sabia, ou se fora do corpo, mas que tinha subido até o terceiro céu e visto coisas inefáveis, imutáveis e até mesmo indizíveis. Paulo estava sendo humilde, pois ele estava falando dele mesmo, em terceira pessoa, claro. E por causa de tais revelações, lhe foi imposto um espinho na carne. E aí tem uma briga teológica para saber qual é o espinho que Paulo tinha na carne. Era um pecado sexual? Era uma doença no seu corpo físico? Era uma perturbação na alma? E isso para nós não interessa muito, irmãos, porque não mexe, não modifica na nossa salvação. Deixa os teólogos debater. O que é mais importante, nós já sabemos que todos nós somos salvos por meio do sacrifício de Cristo Jesus. Mas quando a Bíblia diz que Paulo tinha um espinho na carne, eu me lembro de alguns outros homens, até no Velho Testamento, que eles eram muito fortes fisicamente, espiritualmente. Vou dar um exemplo para vocês. Eu me lembro de Jefté, que a Bíblia diz que ele era um homem valente, portador de valores. Mas, porém, ele era filho de uma prostituta. Eu me lembro até de um homem que era do exército da Síria, Naamã, um general. A Bíblia diz que ele era forte, valente, valoroso, mas, porém, leproso. E se nós fôssemos falar de Paulo, nós falaríamos, Paulo escreveu 13 dos 29 livros do Novo Testamento. Porém, ele tinha um espinho na carne. E você que está sentado aqui, você também tem um porém. Eu tenho um porém. Todos nós temos um porém. E é este porém que não nos deixa ser soberbo, ao ponto de acharmos que somos melhores do que os outros. Porque se você tem um porém e se acha melhor do que alguém, me desculpe, mas você está beirando a hipocrisia. Todos nós aqui precisamos de Jesus, sim ou não, irmãos? Sim. Então todos nós estamos no mesmo barco, sim ou não? Sim. Querendo chegar a Nova Jerusalém, sim ou não? Sim. Mas embora estejamos no mesmo barco, tem pessoas que estão remando na direção errada. Tem gente que está remando para o céu, mas tem gente que está querendo remar para trazer o barco para outra direção. Paulo era esse homem de visões extraordinárias, experiências extraordinárias, mas que tinha um espinho na carne.
Paulo era esse homem que passou por açoites, naufrágios, apedrejamento, prisões, e nada disso por causa de uma delinquência cometida por ele. Tudo isso por amor ao Evangelho. Esses dias eu estava ouvindo um pastor que estava respondendo um comentário, uma pergunta de um dos seus alunos, e a pergunta era: você ama a Deus, pastor? E ele disse: eu não sou burro de dizer que amo. Eu sei que eu não amo. Aí você vai dizer assim, o cara é estudado, quase 30 anos pastoreando, e ele teve coragem de assumir que ama a Deus, que não ama a Deus, para um aluno seu. Se eu perguntasse para as 65 pessoas que entraram por aquele portão hoje, que estão aqui assistindo o culto, quem ama a Deus aí? Eu acho que Policarpo ama a Deus, porque ele foi cozinhado vivo, mas não negou a fé em Jesus Cristo. Eu acho que Tiago ama a Deus, que Herodes decapitou ele vivo, cortou a sua cabeça fora do corpo com ele ainda vivo, mas ele não negou o nome de Jesus Cristo. Eu acho que Savonarola ama a Deus, porque queimaram Savonarola numa fogueira, e ele olhou para os algozes e diz: o fogo que me queima, me queimará por um instante, mas o fogo que queimará aqueles que não creem em Jesus Cristo, queimará por toda a eternidade. Eu acho que Lutero ama a Deus, porque quando o Papa Leão chamou ele para excomungá-lo da Igreja Católica, ele disse: a opção que você tem é: negue este evangelho e viva como você vivia antes. Ele disse assim para o Papa: se eu tivesse 1000 cabeças, 1000 cabeças eu daria por este evangelho. Nós amamos a Deus. Queremos desistir por quê? Fizeram um grupo e estão falando mal da gente. Uma fofoca aqui, outra ali. Um disse-me-disse. O salário que atrasou, o emprego que eu perdi. A esposa que se foi, o marido que se foi. Por que nós queremos desistir? Pregamos tanto que somos escolhidos desde o ventre, amados por Deus, salvos, eleitos, santos, filhinhos, nós somos chamados por Ele, menina dos olhos. A Bíblia também diz que Ele provou o seu amor por nós, entregando Jesus Cristo por cada um dos que estão aqui, quando nós ainda estávamos no poço de lama do pecado. Então Deus precisa provar o que mais para nós que estamos aqui? Nada. Mas nós temos muito que provar ainda para Ele. Mas é muito. E foi o próprio Jesus que, quando teve esse encontro com Paulo, disse para ele assim: olha, Saulo, eu vou te mostrar o quanto você terá que sofrer por causa desse evangelho. Ué, mas Jesus não prometeu para ele riqueza, não prometeu para ele nome famoso, não prometeu para ele grandes congressos, Jesus não prometeu para ele o palácio, Jesus não fez promessas que não podia cumprir, porque Jesus não morreu na cruz do Calvário para nós andar com Rolex no pulso, com um terno de $5.000 ou R$5.000. Jesus não morreu para nós andar de carro importado, Ele não morreu para nós morarmos em mansões aqui nesta terra, Ele morreu
morreu para nos salvar do maior perigo que nós vivíamos, e era o perigo de parar na eternidade sem a presença de Deus. Ele morreu para te arrancar do inferno. Você não poderia sair de lá não teria rota de fuga, você não faria algumas amizades, jogaria uma corda para cima, um ia subir, o outro te puxar, não, era só através do sangue do Cordeiro que escaparíamos. E esta foi a maior dádiva do Evangelho, a maior dádiva da cruz. A cruz nos trouxe salvação. A maior promessa que nós recebemos é a salvação. Tá, pastor, mas está escrito, se eu crer, eu comerei o melhor dessa terra. Está escrito. Mas eu quero te dizer que sua fé não tem que ser pautada naquilo que você pode palpar, pegar. A sua fé não pode ser pautada naquilo que você sente. Ai, hoje eu não me sinto bem, então não quero cantar. Eu não me sinto bem, eu não quero pregar. Hoje eu estou com a dor no corpo, eu não vou não. Você não pode pautar a sua fé naquilo que você sente ou naquilo que você apalpa, pegando. Se hoje tem coisas boas na geladeira da sua casa, você vem, você sorri, você brinca, você se diverte. Se a conta está no azul, você entra, dá a paz do Senhor, fala com todo mundo, que é oportunidade para cantar. Mas no dia da provação entra xoxo, dá desculpa para não vir. Deixa eu te dizer uma coisa, esta palavra é um jet de ânimo no teu coração, e eu venho através desta palavra te dizer: pode o mundo desabar, meu irmão, no emprego, em casa, na vizinhança, no bairro, aquele que te fez a promessa de salvação é fiel na tua vida. Por que desistimos daquilo que Deus tem para nós? Paulo chega ao final da sua vida velho, cego, sem riquezas, preso, e Nero está dizendo: vamos matá-lo decapitado. Quando a notícia chega em Paulo, talvez nós iríamos crer que Paulo ia dizer assim: olha, como meu último pedido, eu quero uma lasanha, é meu prato favorito. E como um homem que praticamente viveu a vida dele só, já está morrendo. O que você quer, Paulo? Satisfazer algum desejo, alguma vontade? Paulo escreve para Timóteo, conta algumas coisas que ele tem enfrentado dentro da prisão, a oposição, a humilhação, a vergonha, a perseguição. E ele diz assim: eu só quero a minha capa. Velho, dentro de uma cela, talvez estava frio, ele queria a coberta, uma capa para se embrulhar. E Paulo queria também os rolos, os livros. Ele queria meditar um pouco nas Escrituras. O que você pediria no lugar dele? Sabendo que agora você está no corredor da morte. E Paulo disse assim: ó, vem depressa me ver. Timóteo agora tem que deixar o pastoreio em Éfeso para depressa visitar o seu tutor. Com suas palavras mesmo, ele diz: eu já estou entregue. A libação, meu corpo vai ser entregue. Eu vou ser sacrificado. Por amor a esse evangelho. Paulo podia dizer que amava a Deus. Mas é interessante que no versículo 10, já quase finalizando a carta, Paulo arruma um espaço para dizer que um amigo dele, que foi citado na carta de Filemon, que foi citado na carta de Colossenses, como alguém que era cooperador, como alguém que era ajudador, como alguém que era intercessor, mas que agora estava abandonando o velho dentro de uma prisão. Demas era o nome dele. Um homem que estava lado a lado a Paulo, agora está abandonando Paulo. Eu não sei você, mas para a vida de um ministro, de um pastor,
nada dói mais do que o abandono de um amigo que jurou fidelidade, de um amigo que jurou amizade, de um amigo com quem você compartilhou segredos, compartilhou momentos felizes. E Paulo destaca esse abandono de Demas. E ele diz que Demas o abandonou porque amou mais o presente século. E eu destaquei aqui 3 motivos, dos quais pode ser o porquê nós desistimos daquilo que Deus tem para a nossa vida. Porque Demas, ao abandonar Paulo, ele não está abandonando um velho prisioneiro, pregoeiro do Evangelho. Ele está abandonando a Cristo. Ao abandonar Paulo, ele está abandonando o Evangelho. Ao abandonar Paulo, ele está abandonando a igreja. Esses dias eu falei para uma pessoa, olhando nos olhos dela, e disse assim: quando você abandona a igreja, você não abandona só o ambiente. Você abandona as pessoas. Pessoas que riram com você, conversaram com você, desfrutaram de momentos com você. Quando você abandona, é um ato de covardia, não só com a liderança que se exerce sobre a sua vida, mas com seus companheiros que dividem com você a luta diária para permanecer de pé, servindo a Cristo Jesus. Porque pode não parecer, mas as pessoas olham para você, elas podem não dizer, mas admiram você, a sua força, a sua coragem, a sua fé. E quando você desiste, lá dentro, no fundo do coração delas, ela está dizendo: eu também não vou conseguir, porque se ele não conseguiu, como eu conseguirei? Por que desistimos? Primeiro ponto, Demas desistiu do que Deus tinha para a vida dele, porque ele amou o presente século. O próprio texto, 2 Timóteo 4,10, está dizendo que Demas amou o presente século. Ou seja, ele preferiu os valores e os prazeres e a comodidade do mundo do que sofrer ao lado de Paulo pela verdade. Sabe por que tem pai que abandona os filhos e a esposa? Sabe por quê? Porque ama mais a mulher da rua. A cisterna rota de Provérbios, que Deus diz que a água dela é contaminada. Ele bebe água impura na cisterna rota, mas não bebe água limpa na cisterna que Deus deu para ele. Sabe por que muitos abandonam o esposo? Muitas, porque são iludidas pelos cavalheirismos ilusórios dos servos de Satanás. Sabe por que muitos filhos abandonam os lares? Porque fazem comparações inúteis. O pai de fulana é mais legal do que o meu papai. Então, eu vou embora da minha casa. Como o filho pródigo que olha para o pai e diz:
dai-me a parte que me cabe, porque estou indo embora desta casa. Mas lá no mundo, o que ele encontrou foi gente que só amava ele pelo que ele tinha, pelo que ele possuía, ao ponto de quando tudo terminou, todas as portas se fecharam para ele, e ele se viu alimentando porcos e pensando, caindo em si, dizendo: na casa do meu pai até os trabalhadores têm fartura de pão. Muitos filhos, decepcionados talvez por estas comparações, achando que o pai alheio é melhor do que o seu pai, intenta na vida do mundo lá fora, ama o presente século, não quer vir para a igreja, não quer servir ao Senhor, mas o diabo já tem o chiqueiro pronto e os porcos preparados para que eles possam pastorear lá fora. Mas eu quero te dizer, pai, não abandona sua esposa nem seu filho por este presente século. Eu quero te dizer, mulher de Deus, não abandone o seu marido nem seus filhos por esse presente século. Eu quero dizer, filhos amados, não abandone a sua família nem seus pais, por mais rigorosos que eles sejam. Isto é manifestação do amor que eles têm por você. Ame a sua casa, ame a sua família, lute por eles. Demas amou os prazeres, a comodidade, os valores do mundo, do que sofrer pelo ministério que Deus confiou nas mãos dele. Quantos obreiros, Wesley, nós já vimos aqui neste lugar, servir ao Senhor, dirigir departamento, pregar, e hoje estão prostrados. E todo desviado tem a mesma desculpa: é a igreja, é o pastor, é o irmão fulano, o irmão Beltrano. Nesses 10 anos experimentando o que pode proporcionar a vida espiritual, eu descobri que muitos camuflam o verdadeiro desejo, achando alguém culpado pelos seus próprios erros. A esposa que quer abandonar o marido e a filha diz que não está se sentindo bem mais na igreja, não está mais confortável na igreja, tem oportunidade de louvar, de cantar, de crescer ministerialmente, mas prefere os prazeres do mundo. E para viver estes prazeres do mundo, arruma uma picuinha aqui, arruma uma discórdia ali, culpa um aqui, culpa outro lá, culpa a liderança, culpa o pastor, mas o resultado sempre é o mesmo: é os prazeres do mundo e a comodidade deste século, que tem atraído para fora da igreja aqueles que não têm raízes profundas. Essa palavra aqui foi numa madrugada, irmão, digitando com lágrimas aquilo que o Espírito Santo ministrava no meu coração. Quantos deixaram Jesus por causa de uma cervejinha? Um golezinho de 88 compara tudo. Um cigarrinho. Uma relação sexual de 15 minutos. Quantos deixaram uma família que Deus uniu por meia hora de relógio de prazer? Os Demas estão por aí, amando o presente século e deixando a casa do Senhor, deixando o evangelho, deixando a palavra. Mas isso já estava prescrito pelo próprio apóstolo Paulo, quando ele disse assim, que um dia nós seríamos raptados dessa terra por Jesus Cristo, num abrir e fechar de olhos. E quando ele está escrevendo isso para a igreja de Tessalônica, ele diz: espera aí, mas antes disso tudo acontecer, haverá a
apostasia sobre a terra. Apostasia, Jefferson, é o abandono da fé. Pastor, que isso? Mas nós somos o público evangelho que mais cresce no mundo. O Brasil já tem 88% de cristão, é mesmo? Então me diga por que é governado por um ladrão. Então me diga por que está fundado em corrupção. Então me diga por que você não consegue nem comprar um café para tomar. Me diga por que está se tornando outra Venezuela. Cadê os 88% de cristãos de joelho, orando e jejuando? Eu já te digo, porque Jesus já falava da igreja de Sardes. Tem muitos aí nessa igreja. Que igreja linda, igreja bonita, né? Tem nome de que está viva, mas está morta. É 88% de cristão, mas cadê os jovens na presença de Deus? Jovens que cantam porque pararam de falar do céu, mas não tem coragem de ouvir meia hora de Bíblia no culto. Jovens que cantam assim, meu irmão: vamos levantar igreja, dobrar o joelho em oração, mas não tem coragem de pegar meia hora de joelho no chão. No culto de ensino já dói a coluna, dói o joelho, levanta, é bebeção de água, não vai para a oração no monte, não acorda de madrugada, não desperta. Isto é o retrato da apostasia. É uma igreja aberta em cada esquina, você passa 3, 4, 5 crentes sentados. A apostasia hoje é o famosinho, é o Neymar, é, meu irmão, o pessoal hoje é Wesley Safadão, é César Menotti e Fabiano, é igreja promíscua, tudo crente, mas sem raiz profunda, que se o vento assoprar, arranca da terra. Cadê as raízes? Amando o presente século. Na verdade, o que importa para esses cachorros, cães, que se consideram pastores, como diz Apocalipse, os cães ficarão de fora. Para eles é o dízimo deles. Quanto que não é um dízimo do Wesley Safadão? Quanto que não é um dízimo do Neymar? 20 mil reais para batizar o sujo na água do Jordão. Mas vida nova não tem. É balada, traição, promiscuidade. Que é isso, pastor? Está julgando? Segundo a reta justiça, João 7,24. O espelho deles não é a minha vida, é a palavra de Deus. Raízes vagas, porque amam o presente século. Jovens que cantam hoje no altar, mas que amanhã estão envolvidos em escândalos. Prostituição, lascívia, adultério. Sabe por que muitos abandonam isso aqui, irmão? Porque não amam isso aqui, ó, Bíblia, palavra. Sabe por que quando acontece um vento dentro da tua casa, a primeira coisa que tu quer sair é da igreja? Porque está faltando isso aqui, ó, na tua alimentação diária, a Bíblia. Sabe por que você quer desistir do seu casamento? Na primeira discussão que vocês têm, porque falta isso aqui, ó, Bíblia. Sabe por que você não gosta desse ambiente aqui? Porque você não conhece isso aqui, ó, Bíblia. E muitos já entenderam, substituíram isso aqui, ó. É 70 hinos, irmão. 10 minutos de palavra. Demas não quis sofrer, porque o evangelho é dor, o evangelho é sofrimento, o evangelho não é doce, é amargo, o evangelho é dar a face para quem te feriu, o evangelho é perdoar quem te perseguiu, o evangelho não é responder na porta, é orar de joelhos no teu quarto. É por isso que muitos deixam isso aqui. Muitos me consideram amável, amigo, conselheiro, bonzinho, mas quando eu chamo para uma realidade, muitos dizem para mim que eu não tenho nada a ver com a vida deles. Eu queria muito dizer como Spurgeon, mas talvez na geração dele foi mais fácil. Vocês não vão para o inferno, a não ser por cima do meu cadáver. Muito nós falamos de empatia, e hoje eu falei até para o irmão Valdeci, sim, a empatia, empatia.
Mas a partir do momento que a empatia me faz um omisso, eu não vivo pelo que eu sinto. Eu não vivo pela amizade. Aliás, eu tenho poucos, íssimos. Mas eu queria muito que, assim como eu falo algumas verdades, alguém falasse verdades para mim. Mas muitos não querem dizer. Pelo menos não na minha frente. Segundo motivo, além de amar o presente século, Demas teve medo da perseguição. Escuta isso. Provavelmente o risco de morrer. Assim como Paulo estava condenado. Talvez o medo de ser preso dentro de um cárcere, assim como Paulo estava preso. Influenciou Demas a abandonar o ministério. Tem crente que abandona com medo da perseguição. Seja sincero, olha para cá, irmão, seja sincero. O cara andou 9 países, 52 países. O cara andou 3 continentes. O cara plantou inúmeras igrejas. Olha para mim, você acha que ele merecia morrer assim? Fala para mim. Você acha que ele merecia morrer assim? Como é que os pastores de hoje morrem? Caixão de ouro, culto fúnebre, de milhares de reais gastados, igreja lotada, cheia, ovacionada, carro de bombeiro. Paulo não teve isso. Ele não era cidadão romano, porque não teve uma marcha do exército romano. Recompensa marcial, ouro, prata. Você acha que ele merecia isso? Você acha que Deus foi injusto com ele? Diga para mim. Tanto que ele fez pelo evangelho. Diga para mim. Eu vi um amigo meu dizer esses dias, 10 anos pastoreando em Janeiro, Ronildo, você merece um quadro. Nós temos que falar com o prefeito, ele tem que te chamar, ele tem que fazer uma medalha, ele tem que te entregar. O vereador que nos ajudou na campanha junina me falou assim, eu quero te dar uma moção de aplauso. Eu disse, aplauso pelo quê? O que eu estou fazendo para merecer aplauso? Me diga, o quê? E tem crente que se você não citar o nome dele no final do culto, porque ele fez algo para Deus, ele desvia. Ele não faz mais. Se não disser que lavou a igreja, se não disser que ele ofertou para o pregador, eu não vou fazer mais, pastor, porque eu sou esquecido neste lugar. Tomara que lembre de você no inferno. E digam, esse daí, não estou dizendo que você vai para lá. Olha só. Lembre de você lá e digam assim, esse daí é homem de oração. Conheço Paulo, conheço, mas e você quem lembra? Paulo era conhecido no inferno. Paulo não teve isso. Talvez foi isso que Demas disse, misericórdia, eu não quero esse evangelho. Alguém vê o pastor andando no carrinho, coitado, 2014, prestações a perder de vista. E alguém diz assim, 10 anos pastoreando, é esse carro aí que eu mereço. O terno hoje que lavaram, eu tive que pegar um menor. O cara fala assim, meu Deus, é esse evangelho aí, meu pai. Mas talvez estivesse arrancando dinheiro da igreja, das ovelhas, andando com um carro importado, com roupa importada. Alguém estava dizendo assim, aí vai um homem de Deus. Que homem de Deus para vocês é esses. Demas fugiu por medo da perseguição. Fala para mim se não ficou mais difícil quando tu abriu uma campanha de jejum, uma campanha de oração, quando tu se propôs ser fiel no dízimo, quando tu se propôs ser fiel na oferta. Fala para mim se não ficou mais difícil quando tu se propôs a evangelizar. Ficou, não ficou? É isso que o diabo quer.
Porque quando você se levanta, ele se levanta para te peitar também. Mas se você desistir daquilo que Deus tem para você, você vai ficar sentado numa cadeira dessa de plástico, sendo um a menos. Porque o diabo não tem medo de você vir na igreja, não tem medo de você carregar uma Bíblia, não tem medo de você ouvir um louvor no seu Spotify. O diabo tem medo de quem saca a espada e cai para o campo de batalha. Mas por medo da perseguição, igual uma irmã aí cheia de satanagem diz assim: eu não vou num culto lá orar por ninguém, porque vai chamar demônio para minha casa, já está cheio. Quer mais quantos? Que um crente que não quer orar pelos outros com medo de retaliação de demônio, ele não está com a vida no altar. Terceiro, ele fugiu com medo da responsabilidade. Você acha que eu não tinha capacidade de passar num concurso público, não? Tinha, tenho e passei. Mas aprove Deus me colocar em outra faculdade. A que eu queria não era bom para mim. Você acha que eu não saberia me virar lá no mundo, não? Você acha que quantas vezes eu já fui embora no carro dizendo assim para ele: vamos em João Pinheiro, vamos entregar isso. Moço, nós temos capacidade de ficar milionário, rico, se a gente trabalhar para nós. E o Espírito Santo me acordar de madrugada e dizer assim: você tem uma responsabilidade. Quando você sobe aqui, equipe de louvor, para cantar, para que a igreja seja aquebrantada, para que a palavra dura como essa entre no coração delas, vocês têm uma responsabilidade. E aí quando vocês ficam de disse-me-disse no ensaiozinho e perdem a oportunidade de adorar o Rei dos Reis, vocês só negaram a responsabilidade que vocês têm. Por causa do quê? Ego, orgulho, soberba. Porque eu canto mais do que você. Eu entendo. Você, obreiro, quando é chamado para pregar, que você não ora, não jejuma, não acorda de madrugada para fazer um propósito, vem aqui e traz uma comidinha véia light do YouTube, parecendo o Deivinho. Deixa eu te dizer, você só negou sua responsabilidade. Você, pai, que não traz seus filhos para o culto com a sua esposa, você está sonegando sua responsabilidade. Ah, mas eu não tenho marido. Então você, mãe, que não traz sua família para o culto, está sonegando a sua responsabilidade. E foi por medo de assumir a responsabilidade que Demas abandonou o apóstolo Paulo. Ser gerente da Coca-Cola é grande responsabilidade. Ser gerente do Girafa é uma grande responsabilidade. Mas ser um pregador do evangelho é a maior responsabilidade na terra. Porque na terra o governo dos Estados Unidos não foi incumbido da responsabilidade de pregar o evangelho, nem tampouco o governo brasileiro. A Rede Record, a Rede Globo não foi incumbida nas suas novelas e filmes de pregar o evangelho para nações. Mas a igreja do Senhor, e quando eu falo igreja, não é, meu irmão, as quatro paredes, é você. Bate aí no seu peito e fala assim: sou eu o responsável de levar a palavra de Deus aos famintos, aos cativos, aos enfermos, aos doentes. É você responsável por levar vida aonde o espírito de morte está atuando. Provérbio 31, versículo 8: abre a tua boca a favor do mudo e daquele que está a caminho da perdição. É nossa responsabilidade. Tem quanto tempo você não lê a Bíblia? Está sendo irresponsável com sua vida espiritual, rapaz. Tem quanto tempo que você não ora? Mais de 5 minutos. Aquela oraçãozinha boa: pai, tu sabes, obrigado, amanhã me dá um dia bom. Aí dorme. Como eu oro. Aí desaba tudo por cima de tu. Aí tu diz assim: a igreja aqui não presta. Não é. É porque a gente nega as responsabilidades.
Olha quanto tempo você fica com o celular na mão. Olha quanto tempo você fala da vida alheia. Quem planta vento, colhe tempestade, disse o profeta José. Irmão, nós sabemos as verdades, nós somos irresponsáveis. E um medo de assumir a responsabilidade. Vamos abrir um ponto de pregação. Está doido, pastor? Deus me livre. Vou te consagrar, obreiro, vai ser um pastor. Está amarrado, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. O medo de tirar a espada. E tem que ter medo mesmo. Jeremias, lá no 48:10 diz, maldito o que faz a obra de Deus relaxadamente. É tão bom sentar embaixo, chegar a hora que quer, ir embora cedo, sem responsabilidade nenhuma. Sem ter que mandar mensagem para os outros perguntando como é que eles estão, por que não vieram. É tão bom, né, irmão? Não ouvir o que eu já escutei. Não quero você na minha casa. Não volte mais aqui. Essas indiretas hoje foram para mim. Mas a ingratidão só machuca aqueles que fazem esperando algo em troca. Mas aqueles que fazem por amor ao Senhor não se machucam com a ingratidão. Eu de boa vontade, disse Paulo, 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 15. Eu vou deixar-me gastar, ainda que vos amando, eu seja menos amado. Porque desistem? Visão teológica. A desistência ocorre quando um amor maior pelo mundo e não pelo reino. Você não ama isso aqui, ó. Você não ama isso aqui. Você ama o que tem lá. É por isso que você desiste. Não é por causa de mim, não é por causa de ninguém. É porque você não tem amor pelo reino. A falta de perseverança espiritual e a ausência de raízes profundas. Porque cada um de nós somos como uma semente. Uns estão sobre os pedregulhos. Outras estão entre os espinhos, preocupações da vida. Outras estão sobre pedras. Mas outras caiu no bom solo. E é por isso que estão dando fruto dentro desse lugar. Tem alguém que diz, irmão, que diz 100. Apenas 7 entende o que o pregador está falando. Eu sei que talvez você não está nem entendendo o que eu estou dizendo. Visão filosófica. A visão da filosofia diz que o homem desiste por se satisfazer mais nos prazeres do mundo do que na dor da abnegação do Evangelho. Quem quiser ser o meu discípulo, tome a sua cruz todos os dias. Negue a si mesmo. É isso que faz o povo desistir. Negue a si mesmo e me segue. Estão desistindo porque não querem negar os prazeres. Visão sociológica. Estão desistindo porque a sociedade ama mais o ter do que o ser. Então as pessoas hoje, até mesmo dentro da igreja, são julgadas pelo que tem, não pelo que são. Se não tem carro bom, não é crente. Se não tem casa boa, não é crente. Se não tem sapato bonito, não é crente. Então eles abandonam. Por que abandonam? Porque o meu amigo não é crente, mas tem uma casa no Lago Sul. Meu amigo não é crente, mas anda de carro novo. Já dizia o salmista Asaf no Salmo 73. Eu quase caí, desviei quando eu vi a prosperidade do ímpio. Mas quando eu entrei no templo do Senhor, Ele me mostrou o final deles e me mostrou o meu final. Embora sejam ricos aqui nessa terra, eu sou rico no céu, e é no céu que vai valer, porque nós teremos uma vida eterna inteira lá. Visão espiritual, porque desiste? Gálatas 5,17, estou terminando, se aguente. É um conflito entre a carne e o espírito todos os dias dentro da nossa vida.
Antes de eu vir para cá, um jovem me procurou. Ele disse assim: tem uns dias que eu não vou para a igreja. Não é daqui não. Não aconselho gente só daqui. Para mim não importa a placa da igreja. Ovelha é ovelha. E esses dias sem ir para a igreja, pastor, me enfraqueceu. Eu disse: fique mais dia. É porque os crentes que não gostam de vir para o culto, aí reclamam da reprovação. Por quê? Porque não vem para o culto, toma injeção de ânimo. A fé vem pelo ouvir, ouvir pela... Tem dias que eu não vou. Estou fraco. Não estou conseguindo orar. Até combinei com alguém de nós pecar. Você já entendeu. Mas o Espírito Santo não deixou. O que eu faço? Estou com vergonha. Estou com medo. Eu disse: faz o que o Espírito Santo está te impulsionando. Corre para o culto, irmão. Peça a oração. Volta para o joelho. Abre a tua Bíblia que está esquecida em algum lugar. Se fortalece. Você tem duas opções: ficar caído, se vitimizando, ou se levantar, bater a poeira e dizer para o diabo e para o inferno: caído eu não fico, porque aquele que me fez a promessa é fiel para cumprir. Deus não tem nojinho de você, pecador. Quando Adão pecou, Deus desceu na terra, Deus conversou com ele, castigou, porque Deus não é omisso, mas solucionou o problema matando um cordeiro e vestindo Adão e Eva. Quando o homem peca, Deus não se afasta para outro universo, Deus não se afasta para outra galáxia, não. Deus diz na sua palavra, Tiago capítulo 4 versículo 8: chegai-vos a mim, e eu chegarei a vós. Corre para a igreja. Porque desistem? É a pressão da luta espiritual. Demas desistiu. Era uma pressão muito grande. Deixa eu te falar aqui 3 coisas. O chamado requer de você perseverança. Marcos 13:13, fica de pé. Marcos 13:13. Todos aqueles que perseverarem até o fim serão. Mas o que diz no começo? Alguém sabe? Amado de todos. É isso? Odiado. Odiado de todos. Aí eu não entendo, pastor Ricardo. Como é que os crentes de hoje querem fama no mundo que crucificou o Senhor deles? Quantos views deu? Quantos likes deu? Para ser sincero, quantos likes tem essas pregações aqui, pastor João Carlos? 4? 5? Mas se fosse alguém chamando vocês de chuchuzinho, meu lindo, minha linda, você é um tesouro escondido, quantas visualizações teriam? Mas o problema é que você continuaria no pecado. Porque tem um evangelho aí fora que só maqueia o seu rosto, mas não muda seu coração. Odiado de todos. O evangelho exige perseverança. Diga para o irmão que está do seu lado: o seu chamado exige perseverança. Segunda coisa, você tem que se fortalecer espiritualmente. Estou gripado, garganta inflamada. Podia estar na estrada, a tia da esposa morreu. Ela estava dançando com as crianças ali de trás. Ela estava aqui no altar. Não estou dizendo que nós somos os melhores. Mas eu estou dizendo que não é qualquer coisa que pode tirar você de um culto, irmão. Não é qualquer coisa que pode tirar de você a responsabilidade de cantar ou de pregar. A flor só exala cheiro quando ela é amassada.
O trigo, né, padeiro, só vira pão quando é o quê? Triturado. A uva só vira vinho pisada. E os tutti-frutti de Jesus, quando vai exalar o perfume de Cristo? Quando estiverem sendo provados no deserto. Ser crente quando tudo vai bem é lindo, fácil. Diga-se passagem. Mas você tem que entender que doendo, doente, zerado, quebrado, o seu lugar é nos pés do Senhor. Se fortaleça espiritualmente. Diga para o irmão que está do seu lado, fala assim, ó, se fortaleça. O que está vindo por aí não é brinquedo não. Terceiro, você vai sofrer abandonos. Eu falei para a irmã Raimunda assim, logo, logo, esse campo vai crescer, né? Falei para meu pastor presidente deixar alguém naquela igreja e a gente andar pelo campo. Tal. Vai abandonar suas ovelhas, pastor? Foi a resposta dela. E eu digo assim, quantas vezes vocês quiseram nos abandonar e vocês nunca perguntaram se a gente ia sofrer ou não? Pastor não vem no culto de mulher, pastor não vem no culto de varão, pastor não vem no culto de jovem. Mas quantos cultos de ensino o pastor prega pascadeira e ninguém vem? Querendo ou não, isso é um tipo de abandono, sim ou não? Pastor pede para fazer isso, a ovelha faz aquilo, abandonou a autoridade pastoral. Você acha que abandono é só você ir embora? É só você ir para o mundo? É só você ser transferido de igreja? Não! Tem gente que abandona, estando lado a lado. A Bíblia diz que Deus odeia o repúdio. O que é repúdio? Repúdio não é divórcio. É um casal que mora na mesma casa, mas não vive como casal. Tem gente que vive na mesma igreja, mas não vive como ovelha. Abandonou, repudiou o pastor. E o apóstolo Paulo era mestre, porque ele foi abandonado inúmeras vezes. Alexandre, o latoeiro, Demas. Os apóstolos, quando ele chegou na igreja, disse assim, me converti. Ele disse, vai para o Clivo. 3 anos no deserto, 11 anos em Tarso. 14 anos Paulo ficou sendo rejeitado pela igreja. E quem era o pastor da igreja? Tiago, Pedro e... Então esses homens de Deus cometem erros também? Até em Atos 13, o Espírito Santo entra dentro da igreja e diz assim, vai buscar Paulo para mim, por favor, porque vocês rejeitaram. Mas eu não, tenho uma obra com ele nessa terra. Qual é a conclusão, pastor? Demas é o exemplo negativo, que nos adverte sobre o risco de brincar, de gostar do mundo. Musiquinha do mundo, roupinha do mundo, jeitinho do mundo, palavreado do mundo, anda igual ao mundo, cuidado. Daqui a pouco você abandona Cristo por causa do... Mas eu venho te dizer aqui assim, ó, permaneça fiel. Gere dentro de você uma vida sólida espiritual. E eu termino com um texto de Tiago que diz assim, ó, quem quer ser amigo do mundo, torna-se inimigo, mas quem quer ser amigo de Deus, não importa a amizade, não importa o lugar, seja diferente de Demas. Não ame este presente século, ame a Deus acima de todas as coisas. Coloque a mão no seu coração, Pai, em nome de Jesus. Eu te louvo, te engrandeço, porque embora a apostasia nesse mundo esteja grande, relativamente notória, muitos têm abandonado a fé, muitos têm brincado, meu Pai, com o Evangelho. E ainda temos pessoas que servem a Deus, que creem em Deus,
que vão até o fim, meu Pai, pelo Evangelho, mesmo estando sangrando, mesmo estando doendo, mesmo estando afligido, eles estão agarrados aos pés da cruz, dizendo: Senhor meu Deus, me ajuda, sou fraco, me ajuda. Pai, em nome de Jesus, toma esses que estão aqui, dá uma semana de paz para eles, uma semana de vitória para eles, uma semana de glória para eles. Assim eu te peço, em nome de Jesus, fortalece os crentes da DJP Valparaíso. Amém e graças a Deus.